Nuestra O nosso compromisso é ajudar os nossos clientes na redução dos custos e processos de negócio e suporte. Queremos que o RP saia as necessidades dos nossos clientes com o mínimo esforço e a maior robustez. A RP adianta-se ao constante ritmo dos avanços tecnológicos. Após uma profunda reflexão interna baseada na escuta ativa das necessidades dos nossos clientes, damos um passo à frente seguindo 5 linhas estratégicas. Plataforma de integração estándar, social RPS, gestor documental baseado nos sistemas de arquivos distribuídos, solução completa em HTML5 e novas apps verticais em HTML5. Desde o início da nossa relação, colocamos à sua disposição todo o conhecimento da nossa equipa de profissionais, dando um melhor serviço no processo de consultoria, implantação e suporte. RPCNS é a única solução do mercado que permite uma integração completa a partir de engenharia, desde a engenharia até a fábrica. Além disso, é modulável, escalável, de maneira que se adapta a todo tipo de empresas industriais. Os nossos clientes e colaboradores são a nossa melhor fonte de informação. Eles conhecem melhor do que ninguém as necessidades do mercado. Deles recolhemos centenares de sugestões de novas possibilidades em módulos existentes para podermos melhorar a nossa solução e poder tornar a sua empresa numa empresa mais competitiva. Na RTP, com as maiores capacidades de integração, escalabilidade e funcionalidade baseada no percurso realizado junto com todos os nossos clientes, a RPS Next é a nova era da Revolução Industrial. Esteja atento àquilo que vai chegar em setembro. Setembro já chegou e estamos muito contentes de estar aqui com todos vocês. Hoje, infelizmente, não podemos cumprimentar nem ver ao vivo, mas estamos aqui todos juntos para apresentar a RPS Next. A seguir, Manuel Baraza, o diretor, vai dar a sua visão particular da situação do mercado onde nos encontramos e aonde vamos, especialmente. Depois, Iñaki Aguirre Lea, diretor de produto, vai falar sobre as vantagens, as melhorias e os avanços que nos apresenta este grande produto. A seguir, João Carlos Libori, diretor de canal, vai falar sobre o núcleo que é a RPTNS na informática Manufacturing Platform, desde a gestão a uma fábrica completamente integrado. Depois, Júlio Garcia, o nosso diretor de operações da RPS, vai dizer como podemos pôr mãos à obra e qual é a nossa metodologia de migração. E, finalmente, vamos contar em digital com a experiência de alguns de vocês que já decidiram dar o passo. Então, dou uso da palavra a Manuel. Obrigado, Marta. Muito bom dia. Egunon. Bom dia, português. Good morning. Egunon é uma língua basca. Em primeiro lugar, queria enviar uma mensagem. Espero que esteja muito bem de saúde, pessoalmente, e também as vossas famílias. As famílias pessoais e profissionais. E também, falando em saúde, espero que a saúde econômica dos vossos negócios e empresas esteja a ser capaz de enfrentar este desafio tão exigente que temos. Esta tempestade que nos coloca num cenário realmente duro e exigente. Se tivesse que resumir para que é que estamos aqui hoje, para além de que, para dizer que os nossos colegas vão contar coisas que eu considero muito interessantes, eu diria que a essência de para que foram convocados foi para dizer, para confirmar, para reafirmar que na Ibermática, na RPS, estamos fortes, que nos sentimos muito fortes. É verdade que no mundo industrial, no setor da indústria, onde a crise está a impactar muito fortemente, e nós somos uma empresa de serviços para a indústria, mas também somos tecnologia, fazemos parte do grupo Ibermática como a grande companhia tecnológica. Como sabem, as companhias tecnológicas somos capazes de atravessar esta situação de uma forma menos traumática. E da mesma maneira que normalmente a tecnologia está a servir para transformar os negócios,
sendo alavanca de transformação, neste momento está a significar a digitalização, o software, a inovação que nós oferecemos é uma alavanca para podermos conseguir atravessar esta complicada situação. Para além de fortes, estamos absolutamente comprometidos com todos vocês. Esta é uma situação que vamos ultrapassar todos juntos e vamos ser capazes de criar uma nova dimensão na troca de valores recíprocos. E esse compromisso é baseado em que posso dizer que podem confiar em nós. Essa confiança podemos garantir porque a Ibermática, apesar de estar num ano muito complexo, está a conseguir os resultados muito importantes neste primeiro semestre do ano. Vocês têm aí alguns números, não vou comentar, mas que significam um crescimento relevante e que nos dá uma solvência que, para além dos valores que estão a ver, nós tentamos aumentar com capacidades adicionais em termos financeiros. Entendemos que estamos para dar segurança e, para isso, adquirimos umas capacidades financeiras adicionais que, mesmo que a pandemia tivesse condições ainda pior, continuaríamos a poder estar aí para poder dar essa solvência e essa segurança. A família RPS, que estamos aqui hoje, somos muitos clientes, muitos utilizadores, muitos parceiros. Estamos a falar em centenas de clientes, milhares de utilizadores que estamos a utilizar como parceiros, com uma capacidade própria, com uma proximidade para todos aqueles clientes, para que os nossos clientes notem essa diferenciação. Estamos a falar em mais de 10 países. Falamos de Espanha, Portugal, Alemanha, América Latina, etc. Portanto, com essa família, temos um projeto consolidado. A RPS nasceu há muitos anos como uma forma de se diferenciar do mercado e com um foco de ser um melhor RP industrial. Mas não olhamos para trás, nós olhamos para a frente. É por isso que apresentamos RPS Next, porque garantia de futuro, porque é um projeto em crescimento. E um projeto em crescimento que pretende continuar a dar valor neste novo cenário, neste novo quadro, que significa a empresa estendida, com tudo aquilo que significa marcar as engrenagens produtivas que vão desde o fornecedor até o cliente. A nossa proposta continua a ser gerar valor para todos vocês e fazer com que o vosso negócio cresça, que o vosso negócio aumente, que as vossas receitas aumentem, que os mercados também, que possamos acompanhar nessa globalização e por isso colocamos no mercado a RPS Next para fazer essa capacidade adicional àquilo que são os vossos valores da parte de um fornecedor como é a Ibermática. E queremos fazer sem perder os elementos que nos diferenciaram desde o primeiro momento, que nos têm diferenciado. Um deles é a flexibilidade. Somos grandes para sermos solventes, mas também não somos rígidos. Queremos estar perto de todos vocês, queremos escutar, queremos ser capazes de compreender as vossas prioridades e fazer com que sejam nossas também. A trilogia do sucesso é baseada fundamentalmente em 3 conceitos: querer, poder e saber. Na Ibermática, na RPS, queremos continuar a ser essa proposta de valor adicional para os vossos negócios. Queremos apoiar para todos aqueles que já confiaram em nós, quando já começaram a ver que o nosso produto era uma RP industrial, o melhor industrial, pela sua vez. Acrescentamos novos clientes que nos estão a dar a vossa confiança a cada dia. E também queremos ser nós também um contributo de valor. Por isso queremos. E para além de querer, tem que ser poder. E podemos em base na solvência tecnológica e financeira que nos dá a Ibermática. Esse poder tem a ver com o fato de poder dispor de toda a tecnologia, de poder referir-nos a todos os âmbitos que tem a tecnologia e tendo como bandeira a inovação. E, finalmente, saber. Aqui
quero agradecer especialmente porque saber, acima de tudo, dão-nos vocês esse saber, através da escuta ativa da proximidade, os vossos líderes, os utilizadores dos vossos sistemas, dos nossos sistemas nas vossas companhias, estão a dar-nos esse saber. Com certeza que contratamos grandes consultorias para que nos ajudem a detectar as tendências do mercado e os drivers da proteção de valor para por onde vai a tecnologia, mas esse conhecimento, esse saber, essa capilaridade do conhecimento que depois podemos fazer frutificar é aquela que vocês nos dão todos os dias através dos nossos consultores nos desenvolvimentos e nas personalizações que nos pedem quando nos marcam as vossas prioridades e passam a ser as nossas. É por isso que tínhamos dito que esta primeira apresentação tinha que falar da vossa pulsão que como clientes nos permitem ter a visão do mercado, que nos permitem decidir por onde devemos ir, porque é por onde vocês necessitam que nós vamos. E finalmente queria agradecer, não só que estejam aqui nestas condições um bocado mais difíceis do habitual, mas também queria agradecer todo o percurso que temos feito juntos para podermos lançar hoje o RPS Next. Quero agradecer pelo passado, pelo presente, mas acima de tudo, agradeço pelo futuro que vamos percorrer juntos. Muita saúde e muito êxito para todos. E dou o uso da palavra ao nosso colega Iñaki Aguirre, que é o diretor. Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa assistência. Vou falar do RPS Next, obviamente. Não vou ter tempo para explicar tudo o que tem, mas sim os pontos mais importantes. Como sabem, RPS tem uma longa história. No ano 2000 criamos a primeira versão numa tecnologia completamente diferente da atual, uma tecnologia que hoje poderíamos considerar obsoleta, e no ano 2010 criamos a primeira versão com web services. Ao longo dos anos fomos criando novas versões, no início uma vez por ano, depois de 2 em 2 anos. No ano 2017 demos um grande salto, colocando a HTML5, que nos dá a ocasião de ter uma ILP na web, em qualquer dispositivo, para poder utilizar em qualquer lugar. E depois, em 2019, demos um forte impulso à interface HTML5 e na RTPNet ainda quisemos dar maior impulso à interface web. Portanto, temos mais ferramentas colaborativas, temos a tecnologia à nossa disposição para trabalhar em casa, neste momento que é mais necessário do que nunca, ferramentas colaborativas para estabelecer relações com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e com os nossos colaboradores. Mas sem esquecer dar uma continuidade. Por quê? Porque ao longo dos anos, os nossos clientes, vocês, foram personalizando e dando forma aos vossos processos. Com o RPS Next queremos dar continuidade a todas essas personalizações dos processos. Como é habitual, nas novas versões, incorporamos melhorias nos processos que já existem, ecrãs novos, campos novos, mas também quisemos criar novos módulos. Neste slide, na parte superior, podem ver todos os módulos que já tinha antes do Next e na parte inferior os novos módulos que criamos e dos quais vou falar um bocadinho de cada um destes novos módulos. Aqui temos uma extensão da manutenção industrial, de máquinas, de instalações industriais, mas levado até a oficina, para que os utilizadores possam utilizar de forma mais fácil, diretamente na tablet, que possam utilizar diretamente na fábrica, criando ordens de manutenção, fazendo acompanhamento das ordens de manutenção
registrando imputações sobre essas ordens de manutenção e até consultando a documentação das máquinas ou consultando o estoque das reposições. Aqui podemos ver como podemos associar diversas componentes de manutenção para que, quando o operário vá trabalhar, apareça por defeito os componentes e as máquinas para dar manutenção. A interface foi muito cuidada, pensando em que se vai trabalhar no tablet ou no visores na fábrica com os menus homogêneos. Como é que está aqui a vermelho, essa que se vai consagrar sempre em todas estas ecrãs. Estão reduzidas para aquilo que consideramos que são os dados imprescindíveis para trabalhar na fábrica. Aqui podemos ver a imagem das imputações dos tempos para registrar o início e o final da marcação do trabalho que já está a ser feito de manutenção, onde se podem consultar os materiais necessários para essa operação de manutenção. Um outro módulo criado foi as projeções da tesouraria. As projeções da tesouraria vão dar posição da tesouraria ao longo do tempo, não só tendo em consideração as faturas recebidas, as faturas emitidas, mas também as previsões de venda, os pedidos de venda e de compra que ainda não se foram recebidos ou enviados, ou receber e enviar a mercadoria, ou enviar e receber a fatura, os projetos ao longo do tempo que vão consumir alguns determinados materiais, outro tipo de despesas, o renting, créditos, outros elementos que intervêm dentro do ERP para conhecer a posição da tesouraria, não só os saldos dos bancos, mas também os depósitos nas contas bancárias, que normalmente não são contas bancárias operativas. Também se podem fazer cenários de projeção. O que é que acontece se eu entro neste projeto, ou se eu faço este tipo de modificação, ou se eu solicitar este crédito para fazer um novo investimento, para fazer projeções. E, quando temos grupos empresariais, tirar esta informação consolidada com todas as empresas do grupo. Há uma série de parâmetros onde se indica como queremos que atue cada um destes elementos que vão intervir na tesouraria, e uma série de consultas, uma delas de modo matricial, na qual nas filas temos as agrupações de previsões de despesas e previsões de receitas, totalizadas por total despesas, total receitas e total tesouraria em cada uma das colunas, em que poderemos agrupar períodos semanais, trimestrais, mensais, ou como melhor nos interessar. Também podemos conseguir o pormenor de cada uma das células ou das linhas, essas despesas concretas de pedidos de compra que ainda não foram emitidos, ou notas de entrega que ainda não, com os quais ainda não se recebeu a fatura. Qual é a sua composição? O pormenor de cada um deles aparece em diferentes cores, verde, vermelho, azul, a depender se tenho tesouraria positiva ou negativa. Também há consultas de tipo gráfico, agrupando por diferentes critérios. Podem ser conceitos de despesas, de receitas, ou a tesouraria por cada um dos bancos para saber concretamente qual é o saldo de tesouraria num banco concreto. À parte superior temos as receitas, na parte inferior as despesas e na linha temos o resultado da tesouraria. Um outro módulo que temos no RPCNS é temos em Portugal, em Espanha e em Portugal, umas normas de pagamento que estão dentro do SEPA, que cada um dos bancos tem o seu próprio formato de ficheiros, mesmo que a maioria sejam muito semelhantes, a forma de trabalhar é muito semelhante em todos eles. Existe uma série de bancos com os quais se pode trabalhar. Se em qualquer altura tivermos necessidade de acrescentar a algum banco, podemos acrescentar, e também está incluído um formato da Associação Espanhola de Factoring. Um outro módulo que incluímos é o Addendum Loop.
que nos permite trabalhar dentro do Outlook sem necessidade de abrir RPS, sem necessidade de trabalhar com os menus do RPS, de tal maneira que os correios que vamos enviando e recebendo, se algum deles pudesse desencadear em alguma entidade, quisermos associar a uma entidade, podemos fazer dentro do Outlook. Por exemplo, recebemos um correio de um cliente com uma queixa ou uma reclamação e diretamente, clicando no correio, criamos uma incidência ou uma reclamação. Igualmente, se está a solicitar uma oferta, podemos diretamente criar como correio essa oferta ou com qualquer entidade que estiver na lista. O próprio sistema reconhece esse correio, que é de um cliente ou de um cliente potencial ou de um fornecedor, pelo domínio da direção do e-mail, do endereço de e-mail, e que nos propõe essa situação. Esses conceitos que ficam associados a essa entidade. Vamos ver algumas imagens. Quando vamos criar essa entidade, nesse exemplo, uma atividade já reconheceu o domínio do cliente, que é o domínio de um cliente, e na parte inferior propõe subir os correios, os anexos, para guardar. Está a criar-nos alguns dados fundamentais para guardar essa entidade e já cria e deixa associada essa atividade ao correio, de tal maneira que todos os correios que tenham algum aspecto relacionado com a RPS têm uma marca, podemos filtrar, podemos procurar e podemos navegar não só por essa atividade ou por essa entidade, mas tudo aquilo relacionado com eles. Neste exemplo, podemos navegar para as propostas, reclamações, petições, etc., do cliente, sem necessidade de sair do correio, nem de deixar o correio, nem de entrar noutros menus diferentes. Um outro módulo novo criado foram os canais de colaboração, que pretendem que essas conversas que nós temos com os nossos colegas da companhia ou com colaboradores, clientes, fornecedores, que habitualmente temos por telefone ou por correio eletrónico, sobretudo por correio eletrónico, porque queremos que fique constância e que fique o registro, pretende que essas conversas estejam dentro do RP e que fiquem associadas aos elementos, às entidades do RP das quais estamos a falar. Por exemplo, poderíamos estar a ter uma conversa sobre toda a logística de viagens, de envio de mercadoria, para fazer uma montagem de uma máquina no cliente, por exemplo. Ou poderíamos estar a falar sobre uns ajustes numas peças entre o gabinete técnico e o nosso cliente ou um fornecedor, porque podemos derivar esse contrato. Também podemos fazer intervir utilizadores externos sem necessidade de estes usuários externos criarem uma RPS. É muito fácil fazer porque não se tem que registrar o utilizador. Simplesmente com o endereço e-mail e o nome da pessoa já podemos fazer com que intervenha na conversa. Quando nos enviam uma mensagem ou quando nos convidam a um canal de colaboração, vemos um ícone que se ilumina na parte superior, que nos está a dizer que temos mensagens por ler, e clicando sem fechar a janela, abre-se um painel na parte esquerda com a conversa para poder ler ou escrever depois, etc. Nessa conversa, podemos anexar ficheiros, imagens, documentos do gestor documental. Podemos marcar as mensagens como favoritas, podemos ver quem e quando leu as mensagens, que às vezes é muito importante, de que temos dúvidas de se alguém leu ou não leu. Também podemos associar entidades a cada uma das mensagens e podemos formatar o texto, dar formato ao texto.
estas mensagens ficam associadas às entidades e temos sempre a possibilidade de procurar com uma procura avançada para procurar mensagens em que intervenha, por exemplo, o texto que nos vai interessar ou um determinado documento. Finalmente, um outro módulo, também na linha de ferramentas colaborativas, é o PacFi. O PacFi pretende que aqueles ficheiros pesados que queremos partilhar com os nossos colegas da companhia, mas também com colaboradores externos, para enviar e receber ficheiros. Então, esses ficheiros são comprimidos, vão para o servidor, ficam lá alojados e qualquer utilizador ou utilizador externo pode descarregar esses ficheiros e podemos consultar também quando e que foi descarregado. Isto não é um módulo nele próprio, mas eu quis transmitir que incorporamos no gestor documental a possibilidade de que esteja distribuído. Cada vez se está a trabalhar mais com implementações cloud em que está tudo na nuvem, mas quando trabalhamos com ficheiros pesados que ocupam muito espaço e que estão na nuvem, custa bastante trabalho carregar e descarregar na nuvem. Com esta solução, podemos fazer colocar em local ou vários servidores de documentos, de tal forma que os ficheiros mais pesados, especialmente alguns podem estar na rede local, e assim ganhamos muito em agilidade. É uma solução muito simples e muito prática. Finalmente, queria dizer que com o RPS Next entramos numa nova etapa de agilidade sobre a incorporação de novas prestações em RPS sem necessidade de modificar a versão, e podemos fazer através do Service Pack. Como um Service Pack, incorporamos novas funcionalidades, novos módulos, de tal forma que não é necessário fazer um processo de migração. É importante o conceito processo de migração. Fazer uma migração à base de dados, mas é muito mais simples, porque não vai ser necessário nem revisar as personalizações, nem revisar também os reportes. Como uma executável que vai mudar a instalação e a base de dados, pode-se mudar para um novo Service Pack. Com isto, esperamos que a maioria dos clientes, agora e no futuro, tenham as novas versões do RPS e os novos packs. Muito obrigado e dou a palavra ao meu colega João Carlos Libório. Muito obrigado, Iñaki. Muito bem, muito bom dia. 500, disseram-me que somos 500 pessoas, 500 dos nossos clientes que estão neste momento, que estão a escutar. É um estranho prazer não poder ver a toda a gente, não poder escutar, ou não poder escutar aplaudir. Antes de começar, queria explicar uma situação. No dia que estávamos a pensar em fazer esta reunião, esta sessão, pensámos no dia 29 como a data de apresentação, e rapidamente as nossas colegas de marketing diziam, mas 29, poucas pessoas, é final do mês, etc, etc. Rapidamente, o Iñaki, o Júlio e eu próprio dissemos, não faz mal. Dia 29, perfeito. É um dia perfeitamente possível. Como RPS, os finais do mês podemos fazer como um único clique. Agora seriam os aplausos, não está cá ninguém, eu vou dar uma salva de palmas, eu próprio, para mim próprio, e vou continuar. Antes de entrar diretamente a falar do que eu queria explicar, gostaria de pensar na situação em que estamos. É uma situação difícil, complicada. Não vou explicar de novo onde estamos. Gostaria que as câmaras pudessem dar uma volta, ver o nosso fantástico escritório
de São Sebastião vazio. Isto é muito estranho para nós. Em qualquer caso, gostaria de falar sobre o futuro próximo e de como vemos a nova indústria nascer neste momento. Para nós, estamos certos que a nova indústria, que aquela que vocês estão a construir conjuntamente, vai ser uma indústria, sem dúvida, muito mais telemática, muito mais teletrabalho, muita mais virtualização das coisas, muita mais comunicação à distância. Exemplo, a apresentação que estamos a fazer hoje. Será uma indústria mais científica, mais tecnológica, sem dúvida nenhuma. Estamos habituados a toda uma série de siglas que há alguns meses nem conhecíamos, de tendências, de PCRs, de provas, de infinidade de situações que têm a ver com a ciência e a tecnologia que nos estão a invadir e que nos estão a levar para um outro mundo, para um outro caminho. Pensamos que será uma indústria mais localizada. Voltaremos para trás, se calhar. Quantos dos nossos clientes estão a dizer que descobriram um fornecedor que estava ao lado da sua indústria e que há muitos anos que não trabalhavam com eles, que não utilizavam os seus produtos? E, sem dúvida, vamos voltar, neste sentido, vamos voltar a fazer uma visão mais localizada, mais local, mais próxima. Sem dúvida, será uma indústria muito mais verde, mais ecológica, mais biológica, mais sustentável. Pensamos que deve ser assim. Menos viagens, menos despesa, menos de muitas coisas. E, sem dúvida, esperamos que seja com uma visão mais verde, mais ecológica. E, sem dúvida, também será uma indústria mais ameaçada. Há ameaças crescentes no ambiente tecnológico que até hoje nem tínhamos nem imaginado. O fato de tudo ser mais digital, mais tecnológico, poderá levar-nos também para uma série de ameaças que hoje nem conhecemos. As ciberameaças que, de alguma maneira, estão à nossa espreita. Eu queria explicar isto como introdução e depois entrar mais pormenor sobre esse conceito que nos tem convocado aqui hoje, que é o conceito da escuta ativa. De como nos estão a ajudar vocês, como estamos a compreender que nos estão a dar feedback de tudo aquilo que estamos a fazer e de como estamos a fazê-lo. Para nós, como dizia Manuel e depois Iñaki, a escuta ativa é, sem dúvida, a joia mais prezada do nosso I+D. Gostaria de, como temos aqui hoje, há um grupo muito grande de clientes que estão a participar de países diferentes, de zonas diferentes. Gostaria, e assim eu quis explicar o que nos explicam, ou como chega a I+D informação dos nossos diferentes clientes, das nossas diferentes implantações em todo o mundo. É uma tarefa difícil, mas eu tentei generalizar um bocadinho nesse sentido para que, de alguma forma, sejamos conscientes daquilo que está a chegar dos diferentes lugares. Da Alemanha, Áustria, da Suíça, de toda a Europa Central. Muito bom dia a todos os parceiros e clientes desta região. Muito bom dia. Os nossos clientes no Centro Europa são indústrias pequenas e médias. São indústrias que denominamos indústrias de dono, em que a propriedade está muito envolvida, uma propriedade muito próxima ao desenvolvimento, à produção. Quais são os seus desafios? Falam sobretudo de qualidade de produto, qualidade nas nossas implementações, na nossa maneira de fazer, nos nossos serviços. Qualidade, sempre qualidade, acima de tudo. Falavam também em redução de custos, não é igual a mão de obra na América Latina que no centro da Europa, não tem nada a ver. Falam em como reduzir custos,
de como automatizar processos também. Um clique conta, un segundo multiplicado por muchos días conta. Y es algo de lo que nos hablan permanentemente, ¿no? Nos hablan de innovación, nos hablan de qué tenemos que hacer o de qué sistemas tenemos que desplegar para ser más competitivos, para estar en la cresta de la ola tecnológica, ¿no? Y nos hablan de, pues eso, ¿no? de procesos de industrialización, etcétera, ¿no? ¿Qué demandan? ¿Qué nos llega a I+D en este sentido desde Centro Europa? Nos hablan de integración. Nos hablan de integración. Falam em integração entre design e ERP, gestão, integração com a produção da fábrica. Falam numa cadeia de produção, uma cadeia logística de informação a partir do design até a fábrica. Da fábrica à produção e a saída de materiais. Integração de toda a cadeia logística. Falam também em usabilidade. Como dizia, na Alemanha, na Áustria e na Suíça, é importante um clique. Um clique demais é um problema. E a usabilidade estão permanentemente a demandar usabilidade. E falam também em integração com terceiros. Hoje, os sistemas já não são uma solução estanque, mas como integrar soluções com fornecedores, com clientes, com terceiros em geral. É permanentemente, está continuamente na mente e nas necessidades do que os nossos clientes e parceiros nos comunicam a partir desta zona, desta área de distribuição. O que é que nos está a dizer o mercado ibérico? Os nossos parceiros, os nossos clientes em Espanha e Portugal. Bom dia a todos, a Lisboa, Madrid, Barcelona, os nossos clientes aqui no País Basco. Muito bom dia a todos. Um grande abraço. Espero poder ver e cumprimentar de novo muito em breve. Em qualquer caso, vou resumir o que é que como são a partida, como é o mercado, ou como vemos o mercado nestes países. Também um país de indústrias pequenas e médias e também com a propriedade muito próxima, mas também encontramos indústrias talvez um bocadinho maiores em que temos uma produção mista, não só baseada na engenharia e na produção e de produto à medida, mas também de produto estándar. E, portanto, mais intensiva nas máquinas, na maquinaria, com muito envolvimento da mão de obra, etc, etc. Este é o mercado ibérico. Quais são os desafios? São muito parecidos aos da Centro Europa. Falam em qualidade, falam em custos, inovação, mas também, num alto grau, falam em industrialização e sensorização da produção. Falam como obter informação, como conseguir dados daquilo que está a produzir e como conseguir sensorizar e digitalizar toda a produção de uma forma importante, de uma forma profunda. O que é que nos estão a procurar? De novo, alguns conceitos muito parecidos com relação à integração. Integração de toda a cadeia, de um extremo até o outro. A partir do design até a produção, passando pela fábrica e depois toda a parte das expedições e de serviço de assistência técnica posterior. Mas também falam em tornar os negócios mais fáceis, de facilitar, de dar ferramentas de consulta ágil, painéis de informação, que possamos dar soluções que lhes permitam procurar informação de uma forma muito mais ágil e rápida e que lhes permitam ter dados para poder falar mais rapidamente com os clientes, resolver os problemas, resolver as incidências
estão a pedir-nos, no fundo, que tornemos a vida deles mais fácil. E também, especificamente, o tema da integração com a fábrica. Como dizia, na região ibérica temos clientes com alto volume de produção seriada que necessitam, que nos estão a solicitar que a informação do sistema de gestão e do sistema da fábrica esteja completamente integrado e que sejam visíveis uns dados com os outros. Na América Latina, de novo, muito bom dia. Eu sei que é muito cedo ou muito tarde no México, no Peru, em todos os nossos queridos parceiros e clientes. Um grande abraço daqui do coração do País Basco. Como é o mercado na América Latina? Ou como vemos nós o mercado na América Latina? Temos a grande sorte de entrar em indústrias médias. Não estamos tanto em indústrias pequenas. O nosso cliente é um cliente médio, grande. Falamos em, por exemplo, fábricas mínimo de 250 a 300 operários, em que são empresas intensivas também em maquinaria, com uma produção seriada, onde há pouco design, há basicamente produção de produto em série. É uma produção muito intensiva em mão de obra, pouco mecanizada, pouco automatizada. Essa é a situação real que encontramos nestes diferentes países. Quais são os desafios que nos indicam? Falam em produtividade, obviamente. Se os nossos clientes têm fábricas intensivas em mão de obra com muitos funcionários, etc., procuram ferramentas que os ajudem a assegurar a produtividade, a reduzir os custos, etc. Fala-nos também muito no cumprimento das regulações locais. Falam sobre a SAMAT, de todas as agências locais de impostos que puderem imaginar. É importante nestes países e nestes locais. Daí também que a robustez do nosso produto tenha que ser experimentada, trabalhada, para que o RPS suporte todo este conjunto tão importante e tão profundo de regulações de uma forma segura e de uma forma abrangente. Também, o que nos estão a pedir? Que avancemos no planeamento, que avancemos muito, que os ajudemos muito a planear o seu trabalho, a planear a sua produção, a planear a mão de obra, os recursos. Falam em tudo isto. Falam também em flexibilidade perante as mudanças. Como eu já dizia, as regulações destes países são muito importantes por parte dos governos e estão a pedir também flexibilidade para poder assumir e poder acompanhar, que possamos acompanhar para resolver estes problemas. E falam também em todo um mundo que na Europa é um bocado complicado compreender, que é o conceito de importação. Eles trabalham muito com importando bens e produtos do exterior, da Ásia, da Europa, e também nos solicitam suporte neste sentido. Este é um pouco o mapa. E só posso agradecer de novo a todos vocês as ajudas que nos enviam no sentido de pedir novas funcionalidades. E o que é que estamos a fazer? Já acabamos
no I+D o Iñaki já não tem mais trabalho. Não, estamos a fazer muitas coisas, muitíssimas. De que vamos falar nos próximos meses, nos próximos anos? Vamos falar de robôs, como é aquele que estão a ver por aí. Este é um robô no WhatsApp que nos está a dizer, que nos está a pedir, o que nos permite saber qual é a última fatura que fizemos, onde está a informática ou qualquer outra situação que queremos pedir ao RPS, mas podemos pedir de uma outra maneira. Estamos a trabalhar nisto. Estamos aqui também a trabalhar com temas de voz, com inteligência artificial, visualização virtual reality, como dizemos os informáticos. Estamos a trabalhar com temas de integração também. Sabem que a nossa bandeira principal é a integração entre o mundo do design, a produção e a produção com a fábrica. Estamos aí a trabalhar duro. Há 10 anos. Temos 10 anos de vantagem sobre qualquer dos nossos concorrentes. Mas queremos continuar com esta vantagem competitiva de integração total. E estamos a trabalhar num caminho que devemos continuar, que é o caminho para a nuvem, a cloud, que é um outro dos temas em que estamos a trabalhar para o futuro. O robô, o nosso querido robô, diz que hoje tínhamos a apresentação do RPS, é assim, é mesmo assim, e que é uma conferência online muito interessante que inclui as novidades de toda a versão. Esperamos que seja assim e dou uso da palavra a Júlio Garcia, que é o nosso diretor das operações, que nos vai pôr mãos à obra. Muito obrigado, muito bom dia. Bom, eu acho que já a esta altura da apresentação já está muito claro qual é o objetivo de que queremos funcionar com esta versão. Eu queria sublinhar duas coisas que se disseram durante as anteriores apresentações. Uma é as altas prestações que tem esta versão e, sobretudo, a possibilidade de evolução que tem mediante o Service Pack. Penso que estas duas são as razões suficientes para passar para a versão Next. Nesta apresentação, vamos centrar-nos em como. Já temos muito claro o que, agora vamos ver o como. Para isso, vamos dividir a apresentação em duas partes. Não é o mesmo de onde partimos, evidentemente o destino é muito claro, mas os caminhos vão decidir o como. E vamos passar depois diretamente a pormenorizar a metodologia de como fazer tudo isto. Muito bem. Na origem, vamos, de alguma maneira, tipificar 3 tipos de origem. Sem nenhuma versão do RPS, portanto, estamos num processo de implementação. O destino, como já vos disse, era a versão Next. E existem mais 2 tipos de projeto, a depender da origem. Nós denominamos esta situação que, partindo de uma versão anterior, fazemos uma transição para a última versão, neste caso a Next. Este projeto denominamos de migração. Este não é o objeto desta apresentação, mas sim gostaria de dizer que este tipo de projeto tem 2 vantagens muito grandes. 2 vantagens. Que a primeira, a Next, traz consigo uma ferramenta que nos permite migrar toda a informação, tal e como está, para a última versão do Next e com uma linguagem e um vocabulário e um idioma comum entre as 2 versões. Isso simplifica toda a adaptação para os utilizadores e o esforço é minimizado, claramente. E, finalmente, o último projeto seria a mudança de versão. Este processo, ou este projeto, é muito mais rápido.
partindo da própria versão de 2010 para as versões anteriores e conversões anteriores para a versão Next. Evidente que é muito mais rápido porque tem a mesma estrutura de dados, a mesma estrutura de informação e, portanto, é feito com um mínimo esforço e num prazo mínimo também. Dentro destes 3 tipos, implantação, migração e mudança de versão, também tem que se ensinar que temos 2 soluções. Desde a versão 2017 temos 2 ambientes, 2 interfaces do utilizador. Neste caso, se está a funcionar numa versão WPF, deveríamos migrar também de interface. Estar numa versão e fazer uma migração de interface. A primeira, sem mudança, só mudança de versão, mas não de interface, leva-nos para uma mudança muito rápida, muito fácil e com o mínimo esforço. Mas mudamos de interface para uma versão HTML5, aí, de alguma maneira, devemos adaptar a um período de adaptação, um esforço de adaptação dos próprios utilizadores, porque é precisamente aquilo que muda. A última camada, que é aquela que está em contato com os utilizadores. Portanto, provavelmente, tem que se fazer algum esforço adicional em formação. Neste caso, temos 3 tipos de projeto e dentro da mudança de versão existe também uma mudança de interface. Os projetos dependem um bocadinho das companhias, da situação de cada uma das companhias, mas habitualmente propomos, vendo a situação da companhia, obviamente, sempre uma mudança progressiva, que seja o menos impactante possível para os utilizadores e para o futuro ou o processo diário de cada companhia. Neste caso, propomos, normalmente, simplesmente migrar de versão, isso poder colocar-nos rapidamente numa posição de poder acrescentar toda a funcionalidade e todas as funcionalidades que a própria versão tem e também numa segunda fase mais progressiva, planear a passagem para a interface HTML5 por áreas e desta maneira tem vantagens muito claras. O que já comentei de estar numa versão, a última versão, com o maior tipo de prestação que nós temos e com o esforço mínimo estaríamos muito bem situados e depois, de alguma forma, sem criar problemas para a companhia, podíamos planear toda a migração para o modo interface de uma forma muito mais prolongada no tempo. Resumindo, temos 3 tipos de projeto. Na mudança de versão temos também 2 soluções e já nos falta passar para o que seria o processo. O processo, o primeiro ponto é a estratégia. Como já comentei, o primeiro é estabelecer o que é que vamos fazer, se vai haver uma mudança de interface, isso podemos propor numa primeira fase, a mudança de versão, etc. Identificam-se todas as tarefas, independentemente daquilo que tenha sido decidido, e isto, de alguma maneira, pode-se planear e programar no tempo. Passamos, então, para a segunda fase, numa fase em que é importante que compreendam, porque eu penso que simplifica a passagem e a visão que vão ter do fácil que realmente resulta. Temos aqui um ambiente real, então aí instalamos um ambiente paralelo completamente de provas em que o que fazemos é recriar com dados reais o ambiente real num ambiente de provas com todos os dados reais, mas na nova versão. A nova versão também com todas as adaptações necessárias para que funcionem todos os processos que temos no ambiente real, no ambiente de provas. Isto continuará durante toda a implantação ou durante toda a mudança de versão, portanto vamos estar a trabalhar em real e em paralelo, fazendo todas as provas que tenhamos que fazer. Isto pode demorar uma semana, ou mês,
a depender do planeamento. Depois, passamos para a fase das provas, as provas iniciais. Fazemos provas unitárias, um checklist para fazer todas as provas unitárias, principalmente nos desenvolvimentos do administrador, se houver, e nos desenvolvimentos próprios de outros aspectos. Depois passamos para outra fase em que vamos formar os utilizadores. Aqui temos as duas vertentes, com mudança de interface ou não. Se não mudarmos a interface, a formação de utilizadores será mínima, será uma formação de novas funcionalidades que podem, de alguma maneira, estar documentadas dentro da própria versão, portanto, são, por exemplo, 2 dias de formação, e também tem a ver de qual versão estamos a partir. Se houver uma modificação da interface, aí já devemos formar ou acompanhar a adaptação dos utilizadores para esta nova interface. Aqui está a diferença, porque existe uma formação adicional para adaptar os utilizadores nesta formação. Há também uma redefinição das licenças para esta nova versão, HTML5, e uma parametrização mínima para o tema dos links, dos ecrãs, etc., que na outra versão já estaria realizada. Fase importante. Provas dos utilizadores com o checklist e com aquilo que se está a fazer diariamente no ambiente real. Passamos a recriar tudo isto junto dos utilizadores no ambiente de provas. Quando já tenhamos feito as provas, já tenhamos validado todos os circuitos, o que fazemos é planear a última fase, que é a fase de arranque. A fase de arranque é relativamente simples. Para vocês poderem ver, fazemos é programar uma paragem do ambiente real, um backup real, e restauramos naquele que era o ambiente de provas, que depois passará a ser o real, e lançamos, reconvertimos essa base de dados tal como foi programado, e retomamos o trabalho. Tudo isto pode ser aproximadamente em 2, 2 ou 3 horas. Não demoramos mais. E aquilo que fazemos no momento do arranque é monitorizar. No caso do WPF, este ponto é bastante simples, porque simplesmente acompanhar os utilizadores, não tem nenhuma mudança na interface, portanto o início é muito simples para eles. O suporte ao arranque já seria para a versão HTML5, porque é um cenário novo para eles e talvez tenham algumas dúvidas. Portanto, aí devemos fazer uma monitorização e fazer um tipo de trabalho um bocadinho mais extenso. Bom, eu não tenho muito mais para dizer. Se houver alguma dúvida, haverá alguma ocasião para responder a tudo isto. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, como eu já dizia no início, chegou setembro. Apresentamos o RPS Next ao mercado, contamos para isso, é um privilégio, e contamos com Manuel, Iñaki, Juanjo e Júlio. Agradeço muito todos os nossos parceiros que estão agora do outro lado e felizmente gostaria de abraçar, mas estão muito perto de nós, mas tenho sobretudo o privilégio de contar com o que é o núcleo, o centro da visão, como dizia o Manuel, o centro do desenvolvimento, como dizia Iñaki, o centro da visão das necessidades de a que devemos dar resposta, como dizia João Carlos, é o centro. Os nossos colegas, como podem ver, e é um privilégio poder dizer isto, os nossos colegas no caminho temos a grande sorte de contar com uma série de clientes que já decidiram dar o passo. Alguns deles estão em processo de dar o passo e alguns já estão no RPS Next e que nos fizeram um grande favor de nos acompanhar e dedicar um tempo de casa, do escritório, e fizemos um vídeo com todos eles. Queria agradecer a vossa presença e agora vamos ver o vídeo. Qual foi a vossa situação de partida? Nos últimos anos temos experimentado um crescimento enorme em produto,
e em clientes, e o principal problema que temos encontrado com o software que tínhamos anteriormente era uma falta de capacidade para poder planear, controlar e organizar-nos melhor, sobretudo a nível de fabrico do produto. Nesse aspecto, e conjuntamente com uma gestão melhor do software, é onde encontramos as lacunas mais importantes a nível do software. Nós trabalhamos com um ERP diferente que se chamava Econ, e o problema que tínhamos era que os diferentes módulos não estavam perfeitamente interrelacionados. Então, conseguir informação, levar a informação de um módulo para outro era muito custoso e requeria que utilizássemos sempre manipular dados, passar para Excel. Isso significava que tínhamos umas margens de erro muito grandes e na altura de analisar os dados era muito complicado. Sobretudo por uma questão de controle e de integração do fluxo de informação, que tínhamos um controlo sobre as tarefas, havia um bocado de controle com o envio dos materiais, por exemplo, quando recolhíamos. Queríamos enfrentar outros projetos e não podíamos enfrentá-los. Outra vantagem do ERP neste foi o tema de ter acesso com os dispositivos móveis a partir de qualquer sítio, sobretudo para a equipa comercial, que é aquela que tem o primeiro contato com o cliente e que pode antecipar os processos de entrega. Então, era calcular um prazo de entrega bastante próximo do que depois vai ser realizado. Por outro lado, também nos faltava o tema dos gráficos, da visualização de toda a informação que temos na ferramenta. Nós tínhamos uma ERP que estava parametrizada com relação ao modelo de empresa que tínhamos sido anteriormente, mas vivemos tantas mudanças que, afinal, esse ERP já não se correspondia à atualidade dos processos. E isso, tínhamos um fornecedor de serviços que não era já ágil ou que não nos acompanhava bem. Essas foram as duas situações mais importantes para que, ao final, decidíssemos trabalhar com o RPC. Para nós, realmente, o RPC Next oferecia todas as ferramentas para poder conseguir uma última gestão. Tínhamos uma boa análise de custos de produção, bom controle no armazém, contabilidade. A partir de linhas gerais, realmente estávamos bastante contentes e que se aproximava bastante aquilo que tínhamos. De que sentíamos a falta? Ter uma visualização rápida, de pontos, indicadores concretos com uma visão rápida. Bom, nós instalamos o RPC 2015, no ano 2015, vinhamos de uma solução à medida do ano 96, muito antiga, e então o que fizemos foi desenvolver uma série de módulos à medida com o RPC Next, que copiam parte daquelas partes de solução à medida que tínhamos, e depois atualizar muitos aspectos. O que estamos a fazer agora, vendo como desafio poder integrar mais e mais informação e elementos dentro do ERP, em ficheiros soltos que ficam por aí, em pastas físicas de papel. Tudo isso queremos integrá-lo e que esteja tudo ligado dentro do ERP. Esse é um grande desafio da gestão. Que limitações ou barreiras pensavam que tinham face a uma possível migração? O principal medo que tínhamos relativamente à migração do ERP é o facto de sair da comodidade que se pode ter de um sistema mais ou menos adquirido e enfrentar um desafio que comporta modificar o teu dia a dia com uma ferramenta completamente diferente. Realmente, todas as migrações dão sempre vertigem, porque afinal todo o conhecimento e todas as áreas da empresa têm que estar interrelacionadas, e quando se está a trabalhar com um ERP, mesmo que não seja bom, pelo menos já se conhecem os pontos fracos do ERP e uma pessoa está muito mais alerta. Quando se vai implantar um ERP novo, é sempre essa vertigem de o que é que se pode descontrolar neste momento, e que pode estar descontrolado, e eu não estou a dar por isso. Eu venho do mundo de SAP, de outros ERPs, e sempre que havia uma alteração, uma modificação, era um suplício, era um processo muito prolongado e muito custoso. A dificuldade mais importante vai ser a formação. As pessoas estão habituadas, o utilizador está habituado
Há um cliente que instala no computador e que, portanto, vemos que vamos necessitar uma formação, uma comunicação correta, saber pelo menos onde estão os novos botões. Realmente, o problema é a mudança da interface, mas pensamos que vai ser mais fácil para o utilizador, portanto, dessa maneira, praticamente, no pensamento das pessoas, está uma atitude positiva. E a segunda parte é o trabalho que se tem que dedicar aos recursos, em pessoas que se tem que dedicar para migrar da situação de uma ferramenta que já está em funcionamento a outra que se tem que adequar. O alto nível de pessoal que necessitamos nós nos processos. Não queríamos ter simplesmente um estándar, queríamos personalizar bastante, queríamos que os nossos processos fossem muito mais ágeis, e isso só pode fazer uma empresa que faz um bom produto. Dá um bocado de medo uma mudança que não se pode desmontar todo o sistema, mas afinal existe uma cópia de segurança antes de começar. Já combinamos com as pessoas encarregadas de fazer a migração para estar aqui fisicamente, que eu penso que isto é muito importante. Bom, a principal barreira ou limitação que víamos na altura de migrar para um sistema era o custo, mas também, sobretudo, o tempo que pode comportar, tendo em conta também que a fábrica tem que continuar a trabalhar. Como descreveria o processo de migração? No caso desta migração, não consideramos que seja excessivamente duro ou complicado. Bom, o processo tem sido, em certa forma, não tão simples como eu pensava que podia chegar a ser, principalmente pelos dados de complexidade, de origem que tínhamos no RP antigo, que era muito difícil tentar levar para o RPS, e nem em todos os casos que os dados que queríamos transferir puderam ser transferidos. Eu tenho uma ideia muito positiva sobre esse processo de migração que nós vivemos e que foi bastante... Foi rápido, foi muito rápido e sem custo aparente para o utilizador, que tem sempre resistência à mudança. E realmente o utilizador final fez bem, e só posso ter boas palavras para esta migração. Muito bem. Tivemos de fazer um esforço grande, mas estamos a ter um suporte muito bom. Estamos a adaptar às nossas necessidades económicas que estamos a ter agora, porque o negócio de restauração coletiva, que tem sido o nosso negócio tem sido muito afetado por uma queda importante do mercado, eu penso que foi uma migração muito rápida. De fato, não lembro muito bem se começamos em março ou abril, e em meados de julho já arrancamos e já estávamos como RPS Next. Portanto, penso que é um período muito curto e os utilizadores... Acho que foi fácil para eles. As necessidades que temos já nos conhecem, de quando montamos o 3 camadas, o RPC 2017, conhecem perfeitamente como trabalhamos e o que procurávamos ao dar este salto, portanto, compenetramos muito bem. Alguns já conheciam, outros eram novos, mas como era muito claro para onde queríamos ir, foi fácil. Fomos uma equipa. Os inícios são duros, é um programa que no início pode dar um bocado de vertigem quando não se conhece a maneira de trabalhar, mas afinal o resultado, pela nossa experiência, é muito positivo. Que recomendações daria àquelas pessoas que estão a pensar numa migração? Para nós é muito claro que é o futuro e aonde queremos ir. É básico ter estas ferramentas que nos permitam enfrentar os desafios e que nos ajudem a centrar-nos naquilo que é realmente importante. Sim, aconselharia que passassem para o Next, porque penso que as soluções estão muito mais desenvolvidas no Next do que nas versões anteriores, e a verdade é que afinal devemos ter uma necessidade dentro da própria operativa do dia a dia, como é o nosso caso, que já está solucionada na nossa versão. As obras têm que ser feitas se depois queremos estar bem. É um tema estratégico
que se pode atrasar 2 anos, por exemplo, poderia fazê-lo, mas quanto antes, melhor. E que a nova versão, sobretudo na parte web, futuro, na minha experiência, migrando de uma versão muito antiga de RPS, é muito boa. Posso dizer que a esse nível recomendaria a qualquer pessoa que agora mesmo tenha uma versão antiga ou menos antiga, eu incentivaria a que desse o salto para o RPS Next. Num mundo cada vez mais digital, para mim e para nós, não conseguimos trabalhar só no sítio, no local, e menos agora que se trabalha à distância. Portanto, temos diferentes formas de trabalhar, isto está a evoluir e nos temas digitais, esta nova situação chegou para ficar e penso que ainda vai ir mais rápido, felizmente. Portanto, para mim, é uma ferramenta que o mundo fica muito reduzido sem o seu aproveitamento. Portanto, é recomendável praticamente para muitos de vocês. Eu recomendaria que visitem as empresas com os diferentes fornecedores e, afinal, só vão ter sensações e capacidades boas. E é muito importante, no meu caso, as visitas que eu fiz à Ibermática e a equipa que estava por trás, fiquei realmente convencido que era a melhor opção. Nós chegamos a ver até 6 diferentes soluções de diferentes fornecedores e, afinal, só posso convidar-vos que vocês possam ver o que somos capazes de fazer com esta nova versão. Como estava a dizer, como já disse, muito obrigado a todos vocês por terem participado. Agora vamos fazer as perguntas. Temos alguma no chat. Não hesitem em colocar qualquer tipo de questão. Estamos todos aqui à frente, com a máscara, claro, mas a primeira seria: todas estas funcionalidades são para o cliente no Windows e também no HTML5. No RCP-NET existe uma lista de funcionalidades que está documentada num documento como de 250 páginas, onde há melhorias, modificações, praticamente todos os módulos, e toda essa lista de melhorias estão nas duas interfaces, em HTML5 e em Windows. Mas os módulos novos só estão disponíveis em HTML5, exceto confirmem que está nos dois. De qualquer maneira, quero convidar todos os clientes, todos os utilizadores, a que experimentem, a que utilizem a interface HTML5, porque podem conviver as duas. Podem ter uma instalação para alguns processos, que para alguns utilizam Windows e para outros HTML5. E aqueles que já utilizaram bem a versão 2019 ou a anterior, ou a nova, desculpem, RPS Next, já nos disseram que preferem HTML5 por uma série de vantagens de rendimento e de facilidade de utilização. Obrigado. João Carlos, está disponível a RPC Next para todas as localizações? Imagino que isto interessa, sobretudo, a toda a gente, aos colegas. A resposta vai ser muito curta. Sim. RPS, o modelo de criação e de distribuição de todas as localizações, é um modelo muito potente, muito especial, porque, como sabem, as localizações são feitas diretamente a partir da nossa fábrica, não intermediários. Isto é, os nossos parceiros nos diferentes países, que eu cumprimento de novo, nos fazem chegar todos os desafios, as perguntas e as questões do ponto de vista das finanças locais ou das utilizações, que não simplesmente são as finanças, mas também os usos e os hábitos de qualquer país, e, portanto, a nossa equipa de desenvolvimento resolve essa problemática. A resposta é sim, estão disponíveis todas as localizações de todos os países, já. Portanto, a equipa do Iñaki fez bem o trabalho. E dos nossos parceiros, Júlio, o processo de migração
do Service Pack é o mesmo que com a mudança de versão? Não. Neste aspecto, devemos fazer um esclarecimento. Temos os 3 tipos de projeto: implantação, migração e mudança de versão. E para fazer o Service Pack, devemos estar sempre na última versão, neste caso na Next, mas não tem nada a ver com estes 3 tipos de projeto. Isto vai ser muito mais simples. Não se tem que mudar de versão. Estamos na mesma versão, é só mudar o Service Pack. Neste caso, inovamos na altura de evoluir e de meter prestações ao próprio produto. Portanto, não é igual. A mudança de versão é uma mudança de versão da 2017 para 2019, por exemplo, o RPC Next, mas por um Service Pack não comporta um trabalho adicional. Existe alguma modificação de base de dados, mas não tem absolutamente nada que fazer com formação de utilizadores, nem modificações, etc. É muito transparente para o utilizador final. Muito fácil. Facílimo. Sim, facílimo. Fácil, rápido. Bom, e já seria a última, se não houver mais nenhuma questão. Iñaki, o add-in de Outlook permite trabalhar com o tipo de servidor SMTP servidor. O add-in do Outlook tem uma parte de interface de utilizador e outra de servidor. O interface de utilizador é com Outlook. Tudo aquilo que vimos nas imagens, de um botão no Outlook, o ter associado ao correio uma informação dessa entidade que tem relação, está no interface Outlook, seja qual for o servidor. O que acontece? Que a maioria temos o interface Outlook com Exchange, mas é indiferente se for com Exchange ou com SMTP nessa parte do interface Outlook. Mas o que é a parte de servidor, intervém a sincronização da agenda e a sincronização dos contatos é só com Exchange. Bom, se me confirmaram da gestão do chat que isto é tudo, consideraríamos o evento como concluído, como acabado. Bom, muito obrigada a toda a gente. Sim, só um instante. Alguém está a escrever. Vamos dar a última oportunidade. Bom, eu quero convidar toda a gente, não hesitem. Eu penso que ficaram fascinados com tudo isto, com tudo aquilo que nos explicaram. Não hesitem em contactar com os vossos contatos da equipa da Ibermática, dos nossos parceiros, em vir a ligar, a contactar por redes sociais, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc. E teremos todo o prazer em responder. Vou passar. Desculpem, isto é streaming, mas é ao vivo. Iñaki, substituem o Service Pack às atualizações periódicas? Não. As atualizações periódicas, aquelas que fazemos semanalmente, não são substituídas pelo Service Pack. O Service Pack o que faz é acrescentar mais funcionalidades, mais melhorias no produto, e as atualizações semanais são correções ou aditamentos, mas também incluem melhorias. Muito obrigado, Iñaki. Acho que está a chegar. Mais alguma questão? Isto é bom, isto quer dizer que tudo aquilo que nos contaram gerou muito interesse e, sobretudo, que vão ficar incentivados para passarem para a nova era da indústria, para o RPS Next. Desculpem. De novo para o Iñaki. A parte técnica gera dúvidas, interesse. Existe a possibilidade de ligar o gestor documentário com SharePoint? Se não for agora, para quando? Não, ainda não pensamos nisso. Não sei quem perguntou isto, mas gostaria de aprofundar nas necessidades que tem, porque tal e como dizia João Carlos, nós alimentamos-nos dos vossos pedidos, das vossas necessidades e, por favor, quem tiver feito esta pergunta, se identificar e nos
permite ter contato com ele para aprofundar mais, eu agradeceria muito. Continuamos a trabalhar em comum para ver se isto é uma necessidade genérica e continuamos a indagar na necessidade. Fantástico. Muito bem. Bom, vemos que ficaram ativados na última da hora. Vamos ver. Vai haver algum módulo de controle de presença para o Iñaki? Não exatamente controle de presença. Nós denominamos controle horário. É diferente. Aquilo que a normativa europeia que registra as horas de entrada e de saída, simplesmente comparando com o calendário laboral, etc., e um relatório de auditoria com um controle de presença. Um controle de presença tem diferentes controle de horas trabalhadas demais, haverá um controle horário e estará disponível num dos serviços PAC muito breve. Não vou antecipar mais nada. Muito breve. Quer dizer que realmente as necessidades estão aí e vão chegando inovações. Fantástico. Bom, eu acho que se acham bem, tomamos nota das perguntas, responderemos de qualquer maneira, como já dizia. Contactaremos com todos vocês, continuaremos a falar. Gostei muito dos nossos colegas, falava desta parceria entre clientes e Ibermática, como gostamos de trabalhar. Portanto, até a próxima e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Adeus, bom dia. Muito obrigado.